Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, agora 19 horas 5 minutos, aqui no Instagram, plataforma Hebraica Sua Casa. A ideia de Hebraica Sua Casa é a gente trazer conteúdos semanais, praticamente diários, tanto no Instagram como no Facebook, em todas as plataformas que você tem a Hebraica. Eu sou o Mark Tawil, sou comunicador, sou empreendedor da comunicação, estrategista em comunicação, faço parte de alguns grupos, além de ter minha própria agência, que é a Tawil Comunicação, escrevo em Época Negócio sobre gestão e produtividade toda terça-feira, tem uma coluna lá faz mais de um ano, sou conselheiro da revista HSM, sou podcaster pela Rádio Jovem Pan, meu podcast se chama Autoperformance, como é que eu me melhoro até encontrar a minha melhor versão. E a ideia desse bate-papo de hoje é que a gente possa conversar com um especialista, mas não qualquer especialista, um especialista infectologista, para que a gente possa compreender melhor que momento a gente vive, como é que essa pandemia tem nos afetado, o que a gente pode aprender com ela, especialmente na questão de saúde. Sérgio Zimmermann, médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, ex-presidente da associação, ou melhor, da Sociedade Brasileira de Infectologista e atual coordenador científico, doutor em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, a fera que estará conosco, Sérgio Zimmermann. Seja bem-vindo. Obrigado, Mark. A gente vai ter a tela dividida para que a gente possa receber aqui o Dr. Sérgio Zimmermann. A música não vai dar para manter, é uma música de Eugen Grivitz. Então, está sendo performada por Eugen Grivitz. Então, gente, assim, a ideia da gente ter um médico infectologista na noite de hoje aqui na Hebraica não é trazer notícias que a gente vê mais usuais, é a gente beber direto da fonte, de uma fonte crível, de uma fonte séria, e isso é para fazer toda a diferença para a gente. Boa noite, doutor Sérgio Zimmermann, seja bem-vindo aqui à Hebraica. Boa noite, Mark, boa noite a todas as pessoas que estão conectadas com a gente. Espero tentar tirar o maior número de dúvidas possível dessa Covid-19 que tem deixado muitos médicos de cabelo em pé e também a população. População essa que tem que entender que tem que ficar em casa e a gente, ao longo das explicações, vai tentar ver se consegue colocar, incutir na cabeça das pessoas essa real necessidade. Pois é, doutor, essa é uma dúvida que as pessoas têm, porque a gente tem visto, e eu não vou nomear aqui ninguém, mas a gente tem visto agentes políticos, a gente tem visto empresários, inclusive, pedindo para que as pessoas voltem ao trabalho, pedindo para que elas quebrem o confinamento e colocando essa culpa ou dando essa responsabilidade, inclusive para outros médicos, dizendo que a OMS não tem valor para dizer o que é certo e o que é errado. Pergunto ao senhor, por que é tão importante a gente ficar em casa? Evidente que a gente tem que discutir a questão econômica, a questão de saúde mental, mas por que é importante nesse momento ainda ficar em casa? E até quando? Essa pergunta ela é pertinente, importante e as pessoas têm que tentar entender. E ela fica sendo até repetitiva, mas de uma maneira que cada hora é um público diferente. Na verdade, tem que ficar em casa porque a transmissibilidade do vírus não é o que a gente pensava ser no início do surto. Esse surto virou uma epidemia e agora a gente virou uma pandemia. Acreditava-se que o Covid-19 nada mais ia ser do que um H1N1 melhorado, muito mais brando, e não é o que a gente tem visto. O que acontece? Os casos estão cada vez mais exuberantes, um número enorme de casos, não só no Brasil, como no mundo todo, como a gente pode ver na China, na Espanha, na Itália e agora nos Estados Unidos, que tem o seu boom. Hoje, os Estados Unidos é o maior número de casos do ponto de vista mundial. Quando a gente pede para ficar em casa, é feito esse chamado isolamento horizontal, que é para você tirar da rua todas as pessoas e deixar só aquelas que têm a necessidade como serviços essenciais, supermercado, farmácia, os médicos, policiais e bombeiros que devem estar frequentemente andando pelas ruas. Com isso, eu vou tentar achatar o que a gente chama, achatar a curva do número de casos, porque existe um platô, e nesse platô a gente tem que tentar minimizar o número de pacientes que vão procurar o sistema hospitalar.
Se todo mundo resolver procurar o sistema hospitalar na mesma época, o que vai acontecer? Nós vamos colapsar esse sistema, nós não vamos ter leito suficiente nem nas enfermarias e nem nas UTIs. Isso tanto a nível privado quanto a nível público. Quando a gente achata essa curva, a gente vai diminuir esse potencial, e aí a gente vai dar oportunidade para que os pacientes que vão procurar o hospital possam ser atendidos com bastante dignidade. Lembrar que... Pois é, Mark. Não, quer dizer, então, tudo que a gente está fazendo aqui é uma questão preventiva, ou seja, quanto menos pessoas sobrecarregando o sistema de saúde, que já tem os problemas dele, tanto no particular como na rede pública, quanto menos pessoas, a gente vai ter mais aparelhos, médicos trabalhando numa condição um pouco melhor. É para não inchar o sistema, é isso? Justamente, a gente não quer o que acontece, o que a gente tem visto na Espanha e na Itália, Estados e Unidos. nos Estados Unidos agora. Ou seja, você não consegue ter um atendimento com dignidade, você, em às vezes, algumas oportunidades, nas unidades intensivas, você opta quem vive, quem não vive, e é muito difícil para o médico profissional de saúde definir esse tipo de situação. Então, esse é um dos principais motes. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue diminuir a transmissibilidade, porque a gente já viu que essa é uma doença extremamente contagiosa. E lembrando que a transmissão, muitas pessoas têm confundido isso, a transmissão é feita por gotículas, que ficam presentes no ar, e por isso que a gente faz esse distanciamento nos supermercados, nas farmácias, em todos os outros lugares que são precisos as pessoas irem, de 1 a 2 metros, porque isso vai acabar saltando nas pessoas. Por isso também que existe uma recomendação atual para sair nesses essenciais, as famosas máscaras caseiras, as máscaras de pano, de TNT. Elas funcionam? Elas funcionam sim, tá? Elas funcionam, mas de uma maneira não de filtrar essa questão de você pegar o Covid. Ela funciona como uma barreira mecânica. Então, na verdade, você vai estar se prevenindo do outro e o outro vai estar se prevenindo de você. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de fazer etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Eu vou tossir e aí eu vou ter que levar a mão ao cotovelo. Então, às vezes as pessoas esquecem de fazer esse Sim. tipo de ação. Então, a máscara caseira vai funcionar exatamente como isso. Lembrar que essa máscara caseira não pode ser compartilhada entre as pessoas, esse é um dado importantíssimo, e que tem que ser feito sempre todas as pessoas têm que ter pelo menos 2 a 3 máscaras. Por que elas têm que ter de 2 a 3 máscaras? Para que você possa ser reposta a essa máscara. Porque após eu espirrar ou eu tossir, ela já ficou contaminada. Então eu devo trocar essa máscara, mesmo que eu estiver na rua. Então esse é um dado importante que a gente tem que se ater, tá certo? Doutor, quando a gente olha para esses números de Espanha, quando a gente olha para os números da França, vou contar uma experiência rápida minha, uma experiência muito triste. A gente estava na França, a gente chegou dia 3 de março para um bar mitzvah, para um bat mitzvah também, tinha 212 casos e 4 mortos. Março, um mês atrás. A gente saiu da França 18 de março, ou seja, 15 dias depois, tinha 1.400 casos, 264 mortos. Passado um mês, a gente está com quase 14 mil mortos e quase 150 mil casos. Ou seja, a exponencialidade desse vírus, ela é brutal. Pergunta que eu faço, e aí a pergunta leiga, eu vejo o Brasil com números grandes, quase 20 mil infectados, tá? Contabilizados, a gente sabe que para cada infectado tem um monte de gente que não vai testar, ou seja, circulando por aí, e eu vejo poucos mortos. Primeira pergunta, existe subnotificação, ou seja, existe a possibilidade das pessoas morrerem, serem enterradas, tendo Covid, a gente nunca vai imaginar, primeira. E segundo, existe uma possibilidade real da gente atingir um teto, como está acontecendo na Espanha, 700, 800, 1.000 mortos por dia, ou até como Estados Unidos, 2.000 mortos por dia? Então, vamos ver se eu consigo te explicar com tranquilidade. Na verdade, a gente na verdade, assim, a gente pode chegar em números como a Espanha, Itália, Estados Unidos, se a gente realmente não tiver essa questão de ficar em casa, porque é um vírus que é altamente contagioso e altamente transmissível.
Então, para cada pessoa contaminada, eu contamino mais 3, que contamina mais 9, mais 27. E o aumento não é em progressão aritmética, o aumento é em progressão geométrica. Então, uma curva exponencial do número de casos. É por isso que você tira o cidadão da rua, justamente para que você diminua essa transmissibilidade. E a questão outra importante que se descobriu com o avançar da doença, nós estamos aprendendo, porque cada dia é um aprendizado, não só para nós infectologistas, mas como os médicos em geral, é que a transmissão pode se dar até por 48 horas nas pessoas que não têm sintomas, são assintomáticas. Elas não sabem e estão transmitindo. Então, é outra questão que você acaba tirando as pessoas da rua justamente por essa questão. Porque, senão, a gente vai caminhar para esse tipo de situação. Hoje, você vê que Nova York fez o lockdown, fez total as pessoas em casa, e Nova York já começou a ter uma redução nos hospitais. Eu não creio que o Brasil vai chegar a uma situação dessa, mas vai ter que ter, as pessoas vão ter que ter, como população, o critério de um pensar no outro. Se a gente não pensar um nos outros, nós vamos ficar em situação bastante ruim do ponto de vista de aumento do número de casos. Doutor, A questão dos diagnósticos que você falou de ser enterrado, outra questão, isso você acaba é que está vindo um eco. A questão dos diagnósticos realmente tem subnotificação. Nós temos aqui no estado de São Paulo em torno de 20 mil exames parados. Por quê? Porque teve um fluxo enorme, a gente não tinha insumos suficientes, esses exames ficaram estocados, agora começou a ter esses insumos de volta. Isso não foi uma culpa do Brasil, foi um problema mundial. Ocorreu agora uma descentralização no estado de São Paulo, não só um local fazendo os exames da rede pública, então isso vai se colocar em vários outros lugares. Com certeza, quando esses exames forem saindo, nós vamos ter um aumento do número de mortos, sim, como você falou, exuberante como na França, na Espanha, na Itália, e essas pessoas que foram enterradas, eles foram enterrados pelo atestado de óbito como suspeita de Covid-19, não foram enterrados com Covid-19. Nós vamos saber, porque nós temos aí um delay de 20 ou 30 dias, a real verdade, e também o número de confirmados. Outra questão no Brasil é que nós não diagnosticamos os casos leves. O que são os casos leves? Os casos que ficam na residência. Aquelas pessoas que têm febre, tosse seca, mal-estar, dor de cabeça, elas ficam em casa. Então, elas não fazem diagnóstico no Brasil em hipótese nenhuma. Só quem que vai fazer diagnóstico? Aqueles que internam os casos moderados e os casos graves. E o que chama de caso moderado? Aquela pessoa que tem a falta de ar. Ter a falta de ar é obrigatório procurar assistência médica numa unidade básica de saúde, num pronto-socorro do governo, num pronto-socorro da rede de convênios médicos, porque você precisa ser avaliado do ponto de vista clínico, com exames de laboratório e exame de imagem. Dessa questão de moderado e grave, pela avaliação do médico, você fica numa enfermaria ou você, de acordo se você estiver evoluindo para um grau de uma insuficiência respiratória importante, você vai para a UTI. Então, moderados e graves, nós vamos ter coleta de exames, isso em todos os serviços. Mas os leves não. Então, nós vamos ter uma subnotificação enorme, até porque 80% da doença são casos leves. Então, nós vamos ter 80% de pessoas que não vão ter o diagnóstico. Que eu acho que é a questão, quando eu tive com a questão Europa, dos testes rápidos, agora... Alô? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora, com a questão dos testes rápidos, a gente pode ter uma noção um pouco melhor de quem teve essa infecção nos casos leves. Mas nós ainda vamos ter uma bastante subnotificação. Quem teve essa doença, eu digo isso porque eu acho que eu tive, tá? Quando eu voltei da França, eu acho que eu tive. A gente teve, inclusive, percalços muito grandes, porque ninguém sabe mais ou menos se você está com uma HN1, se você está... A gente fez, claro, a quarentena aqui, até mais que a quarentena, a gente fez uma trintena, não de 14 dias, mas de 30 ou mais. Mas, assim, a pergunta que eu te faço, quem passou por isso? E a gente já está vendo pessoas da nossa comunidade tendo a infecção, pessoas, inclusive, falecendo.
com o diagnóstico da Covid-19. Pergunta, quem passou por isso está imune? Quem passou por isso faz o quê? É importante quem passou por isso fazer o teste depois até para saber se teve. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá, cortou bastante, Mark, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o cerne da tua pergunta. Quem já teve Covid-19 diagnosticado com exame, se pode vir a ter novamente. Na verdade, a gente não sabe se essa imunidade é duradoura, esse é o ponto principal, a gente não tem ideia se ela vai ser duradoura ou não. Nós tivemos apenas 2 casos só, até o presente momento, de reinfecção, um foi na China e o outro foi no Japão, que na verdade pode ser que não tenha sido até reinfecção. É pela quantidade de vírus ser tão grande que essas pessoas mantiveram o vírus, excretando esse vírus tanto tempo, que quando refizeram o exame, continuavam positivo. E que isso poderia, então, isso ser considerado uma reinfecção ou não. Então, a gente não sabe. Por isso que está se testando vacinas para o Covid-19, justamente para que isso possa ter uma aplicabilidade para o ano que vem ou daqui a 2 anos. Lembrando que não existe vacina, não vai existir vacina nos próximos meses. Uma vacina, para ela ser feita, para ela ser muito bem conduzida, testada e aplicada em humanos, dura de 1 a 1 ano e meio. Então, essa questão, em Israel está com 3 meses, em Cuba daqui a 1 mês, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo que se acelere os processos, que tenha toda uma estrutura, hoje eu não vejo capacidade para isso. Inclusive, se você acessar do ponto de vista científico, todos os protocolos de pesquisa até o momento de vacinas, publicados num site americano chamado clinicaltrials.gov, nós temos 13 ensaios clínicos até o presente momento, e nenhum deles vai terminar antes de 2021, 2022. Pergunta, o senhor, eu vou te chamar de senhor aqui até pelo respeito médico, mas assim, o senhor é um especialista tarimbado, está em grandes institutos, além de um grande hospital brasileiro, que é referência em nível internacional, que é o Albert Einstein. Pergunta, então vamos traçar um cenário aqui para a gente falar a língua dos nossos usuários, nossos telespectadores nesse momento. Digamos então que a vacina sai daqui a 1 ano. Digamos então que não está nada comprovado, nada, mas aí eu quero ouvir do senhor daqui a pouquinho, a cloroquina. Então a gente não tem remédio, a gente não tem vacina. Quem vai voltar a trabalhar, entre aspas, é só quem pegou isso e vai estar livre para trabalhar? Pô, isso aí pode pegar em 3 milhões de brasileiros ou 5 e vai ter 207 milhões em casa até quando? Que tipo de saída que a gente pode ver, pelo menos no médio prazo, na sua opinião? Isso é difícil a gente conseguir mensurar. A grande questão é assim, a gente vai conseguir sair com tranquilidade para a rua quando acabar esse pico de curva que a gente vai ter. A gente vai ter um pico de curva agora no final de abril e maio, esse é o principal ponto, o maior número de casos, até porque em maio, quando a gente compara com anos anteriores, é o mês que tem um pico de vírus respiratório circulando. Então, nós vamos ter muitos casos que vão ser semelhantes à Covid-19, até porque todos os sinais e sintomas dos vírus respiratórios são muito semelhantes, e a gente não vai saber exatamente se é Covid-19 ou não, porque muita gente vai ficar em casa, vai ficar como caso leve. Então, esse é o primeiro ponto. A outra questão é que, para a gente saber quem foi exposto realmente, que ele teve sintoma e ficou em casa, ele vai poder fazer um exame chamado teste sorológico ou teste rápido, que é chamado de imunocromatografia. Porém, esses testes, eles vão avaliar a exposição ao vírus. Então, só quem teve sintoma poderia fazer esse exame e conseguiria saber com uma precisão maior a partir do 15º, 20º dia pós-sintomas. Seria a fração que a gente chama IgG, imunoglobulina G. A grande questão é que esses exames não foram validados pela Anvisa, foram aprovados por um caráter emergencial, isso não aconteceu só no Brasil, o FDA americano também tomou a mesma atitude, então isso não chega a ser um erro, mas é porque nós estamos vivendo um problema gravíssimo de saneamento público, e você acaba aprovando testes que a gente tem dúvida do ponto de vista da sensibilidade. Então, nós vamos ter muitos falsos negativos. Muitas pessoas têm me perguntado, eu faço exame?
Se você é assintomático, não tem nem como você fazer o exame. Por que você não vai fazer o exame? Porque você não sabe que período que você vai fazer. Você pode fazer hoje ser negativo, amanhã ser negativo, 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 daqui a 2 meses negativo e assim por diante. Então, quem poderia fazer esses exames? Para a pessoa ficar mais tranquila, porque como a gente não sabe se a imunidade vai ser duradoura ou não, é quem teve sintomas que foram os que fizeram em casos leves. Infelizmente, só por questão privada até o presente momento, talvez o governo depois vai intensificar também isso para a população na rede pública. Então, essa é a questão que isso pode acontecer. Eu não vou cometer a indelicadeza de te colocar aqui em saia justa, porque nem é meu papel para você falar de como é que você está encarando toda a questão governamental. Então, vou te fazer uma outra pergunta. No seu entendimento... Mas eu posso falar. Eu até, se você me permitir, eu acho que o governo, eu vou falar pelo que eu vejo do Ministério da Saúde, sim, e vou falar o que eu vejo aqui em São Paulo. Eu creio que existe um alinhamento muito grande do governo do Estado de São Paulo com o Ministério da Saúde do Brasil. Existe um grupo que é do grupo de contingência do governo do Estado de São Paulo muito bem conduzido, e o ministro Mandetta também tem tomado posições importantes como médico, sabedor dos problemas, se aliando a pessoas técnicas, auxiliando-se com médicos de sociedades médicas de especialistas, tanto da sociedade de infectologia, de terapia intensiva, de pneumologia. Então, eu acredito que eu não vejo hoje um problema dos governantes em relação à questão de como estão agindo. O grande problema é que isso atrapalha do ponto de vista econômico e as pessoas acabam levando pela politização de esquerda e de direita, se está certo ou está errado. Então, como médico, esquecendo qualquer posição partidária, eu digo, os governos de São Paulo e do Brasil têm tomado medidas adequadas e nós temos que fazer isso. Essa redução de mobilidade ela é importante, como o governador Dória explicou, tem explicado isso sistematicamente na televisão na hora do almoço, aí quem acompanha a TV Cultura. Se nós chegarmos a mais de 70% da redução de mobilidade, nós vamos diminuir muito a transmissibilidade. Nós começamos muito bem, nós começamos com 56% no estado de São Paulo e nós caímos na última semana para 41%. Isso é extremamente ruim, porque nós podemos ter picos maiores do que a gente pensava antes do dia 28 de abril. Então, se a população não entender esse recado de ficar em casa e que tem que ter essa redução de mobilidade, de nada vai adiantar. Nós não vamos conseguir caminhar para uma resposta do combate ao Covid-19. Eu tenho uma pergunta, que bom que você entrou nesse tema, eu concordo 100% com você. Sou muito temerário que a gente tenha uma mudança política nesse momento do ministro Mandetta para o ministro ou ex-ministro Osmar Terra. É muito perigoso, ao meu ver, porque joga uma cortina de fumaça política num momento que a gente não precisa e não pode. A gente sabe que o ministro Osmar Terra ele tem uma propensão a afrouxar o confinamento. Isso poderia ser muito perigoso. Opinião minha, tá? Não de Hebraica, nem do Dr. Zimmermann. Mas eu queria saber do senhor quais são os governos, então, em nível internacional, que estão fazendo um bom trabalho nesse momento, na sua visão. Com certeza a Alemanha é o principal, porque ela testa todo mundo, testa toda a população. Coreia do Sul. O Japão teve um problema de justamente não fazer esse confinamento, e aí liberou um pouco mais, agora já voltou. Portugal, do lado da Espanha, por incrível que pareça, Portugal tem um número de casos pequeno, a população entendeu essa questão, alguns países nórdicos também, e fazendo um bom trabalho. Infelizmente, os Estados Unidos, naquela condução do presidente Donald Trump, de ser como o nosso presidente Jair Bolsonaro, não entendendo aquela questão, quando Trump se alia a Anthony Fauci, o grande representante, o grande condutor, como um grande epidemiologista, infectologista, consegue explicar a Donald Trump que ele tinha que fazer essa questão. E hoje o Trump tem uma cabeça mais aberta, veio a público, mostrou que errou, e agora os Estados Unidos está tentando se reaver nessa situação. Lembrar que os Estados Unidos
tem algumas questões muito similares ao Brasil. Por quê? Uhum. Enquanto Espanha e Itália têm um número excessivo de idosos internados, os Estados Unidos e o Brasil têm mais jovens internados. Não quer dizer que está morrendo mais jovens, mas o número de hospitalizações de jovens no Brasil e nos Estados Unidos tem sido elevadíssima. Tanto que o último boletim do governo do estado de São Paulo mostra que entre 20 e 49 anos é a nossa maior população de internação hospitalar. Quem morreu mais foram idosos, sim, entre 60 e 89 anos. Mas o maior número de internações que buscaram os hospitais estão como casos moderados ou graves são de jovens. E é exatamente o perfil que a gente vive nos Estados Unidos, diferente da Europa. Então, quer dizer, não dá, vamos então voltar um pouco para a parte médica, sair da parte política, não dá para você subestimar o vírus. Não tem essa conversa de que não, eu tenho 29 anos, eu tenho 22, sou atleta, tenho 43 anos, nunca tive nada, não tenho comorbidade. Todo mundo pode, infelizmente, padecer e até vir a morrer por conta do coronavírus, todo mundo, menos criança, pelo que a gente vê. Todo mundo, infelizmente, ele não deixa ninguém de fora, por ser rico, ser pobre, ou por ele é bem democrático, né? É extremamente democrático, e em crianças você tem até pouquíssimos casos, mas você tem que também tomar um cuidado importante, e as pessoas têm que entender que ficar tomando vitamina C, vitamina D injetável, shot da imunidade, tomar água em golinhos a cada 15 minutos, isso não previne coronavírus. As pessoas estão sendo enganadas nas redes sociais por essas questões. Nós temos que se ater a informações médicas, substanciadas por evidência científica. Então, também não adianta isso. O que a gente tem que fazer é ter uma alimentação saudável, trabalhar na sua casa o home office de modo adequado, ou seja, a pessoa tem que colocar a vestimenta que estivesse indo para o trabalho, porque o grande problema que a gente vai ver, e isso a gente não vai colher os frutos agora, ele vai colher os frutos daqui a 6 meses, é dos quadros depressivos dessas pessoas, Concordo. Jovens também, Concordo. E dos idosos que estão muito tempo em casa. Então, Concordo. Essa é uma outra questão que vai ser um segundo pico do pós-Covid-19, que a gente vai observar, quando ele já não estiver mais entre a gente, provavelmente o vírus não deve mais circular a partir de setembro, aí nós vamos ter esses casos do pós-Covid, como é que nós vamos se adaptar com essas pessoas, como é que nós vamos reintegrá-las à comunidade de um modo adequado. Eu tenho batido muito nessa tecla, doutor. Acho que a gente tem uma crise aqui dividida em 3 grandes pilares. O primeiro deles, a saúde, e aqui o senhor entra como um grande especialista. A gente tem uma segunda crise que está paralela, que é a saúde financeira das pessoas e das empresas, e uma terceira crise que está se falando pouco, que é a questão da saúde mental. Existem muitas pessoas que hoje estão em casa com depressão, com ansiedade, criando novas manias, e nem poderia ser diferente. Existem casais que não se conheciam, ou só se viam na hora do jantar para assistir a novela, que estão descobrindo um ao outro, estão começando a pensar em se separar, né? E a gente vai ter uma geração de coronials, que são os filhos que vão nascer por conta dessa pandemia. Então, acho que a gente está cercado, mas eu concordo com o senhor, a gente tem que tomar muito cuidado para falar desses 3 pontos ao mesmo tempo. Acontece que as mensagens, elas estão invalidando uma outra. Quando você tem um político, e neste momento, tem, sei lá, algumas dezenas de pessoas na porta da CNN reclamando contra a imprensa, quer dizer, as pessoas se juntam para nada, sem saber o que está acontecendo. E me preocupa bastante. Eu acho que alguns estados estão completamente alheios a isso. É preocupante, não é, doutor? É preocupante. É que a gente está vivendo realmente a pandemia muito mais focada em São Paulo, Rio, Ceará e Amazonas. Esses são os grandes focos da infecção do Covid-19 hoje no nosso país. E isso que você falou, eu queria só complementar, por exemplo, essa questão de você ficar em casa vai aumentar muito a obesidade entre as pessoas, vai aumentar muito o alcoolismo. Tem muita gente que está levando para bebida alcoólica, o número de ingesta de bebida alcoólica tem sido maior. Então, realmente, por isso que a gente pede que as pessoas continuem com suas rotinas. Elas Sim. precisam ter a sua rotina do seu dia a dia, elas precisam trabalhar, mesmo que for em casa. Eu sei que as pessoas não conseguem trabalhar em casa na sua rotina de 10, 12 horas diárias,
ela consegue fazer o mínimo aceitável, ela já vai estar sendo produtiva, vai estar inserido no contexto. Então, esse é um dado importante. E fazer as suas alimentações nos períodos corretos, como a gente costuma fazer: café, almoço, janta, tomar sua bebidinha que você vai tomar no final de tarde. Algumas pessoas tomam, outras não tomam, mas tudo de modo moderado. Nós não podemos criar novos vícios para a comunidade. Esse é meu grande medo no pós-Covid-19, que a gente vai ver essas situações após setembro de 2020. A gente tem muitos idosos que assistem a gente tem muitos parentes idosos que também são, como é que eu posso dizer? São ouvintes ou telespectadores aqui da Hebraica. Novos vícios para a comunidade. Peraí, que dá um delayzinho. Muita gente que está assistindo a gente ou é idosa, ou muita gente que está assistindo a gente tem parentes idosos, que é o meu caso, minha mãe, por exemplo. Como é que faz, doutor? Visita, não visita, toma precaução, segura um pouco para visitar, porque a gente sabe, eu assisti um vídeo da BBC Brasil, muito interessante, que é aquilo que você falou bem no começo aqui. Esse não é um vírus que ele fica um pouco no ar. Se você espirra, ele pode ficar até 6 minutos como uma nuvem. E essa é uma nuvem que sobe, ela atravessa a gôndola do supermercado, então se alguém espirrou a alguns metros de você no supermercado, é capaz que essa micropartícula venha e te pegue. A gente nunca sabe onde está o perigo. Então, pergunta, se você passou por um supermercado, você entrou num Uber ou num táxi, você desceu, conversou com alguém, qualquer coisa, a gente pode levar perigo, inclusive na sola do sapato, para os nossos idosos? Qual é a recomendação de quem tem pai, mãe ou avô nesse momento? É melhor não visitar abril e até maio? E dos cuidadores dessas pessoas? Porque a gente tem muitos idosos que têm cuidadores também, que vêm de vários lugares da cidade, ou pegando transporte público, ou até sendo levado no Uber, que acaba sendo público também. Então, se eu não responder tudo, você me corta e eu vou te responder. Eu faço responder. muita pergunta ao mesmo tempo, né? Que o assunto é muito bom, desculpa. Não, que isso. O que a gente tem tem que ficar isolados os idosos, sim. A gente não tem que fazer visitas. Não as pessoas têm que entender, não, eu só vou ficar 5 minutinhos, 10 minutinhos. Não, isso não existe. Esses 5, 10 minutos podem ser ruins até para a transmissibilidade. Então, não deveria acontecer. Nós sabemos que acontece, mas não deveria acontecer. Em relação aos cuidadores de idosos, aí sim uma questão importante. Os cuidadores devem fazer uso de máscara cirúrgica. Isso é uma recomendação, porque os idosos são pessoas mais afetadas e têm uma fragilidade no seu status de imunidade. Como esses cuidadores também pegam transporte público, então eles têm que chegar na residência e fazer a lavagem de mãos adequada e a higienização com álcool em gel a 70%. Sempre. Então, a única situação que se vai usar máscara cirúrgica e não vai usar máscara caseira é para os cuidadores de idosos. Essa é uma recomendação importante que a gente tem que ser feita. Outra questão. Sempre a gente tem que fazer essas medidas não farmacológicas e insistir. Lavagem de mãos e álcool em gel. Quando a gente vai no supermercado, vai numa farmácia, você tem o risco de você coçar o olho, o nariz, ou levar a mão à boca. Esse pode ser a forma de transmissibilidade. Então, você leva o seu álcool gel pequeno, leva consigo, fica fazendo a sua higienização, volta para sua casa, você entrou no elevador, ele está teoricamente, pode estar contaminado, entre aspas, não é contaminado. O vírus pode ficar determinado de horas a dias em determinadas superfícies. Então, você vai chegar na sua casa e vai fazer a higienização normal. É que nós não temos costume, como latinos, isso é da cultura asiática, de fazer lavagem de mãos quando chega em casa, usar o álcool gel. Agora, as pessoas vão ter que se conscientizar que isso é necessário. A outra questão que você colocou, do sapato, isso é da cultura asiática. Ninguém dos latinos costuma fazer isso, deixar sapato lá de fora. Não existe essa necessidade. Alguns colegas apregoam essa necessidade, não existe nada cientificamente comprovado. O que você vai fazer? Você não vai pegar o sapato e vai passar a sua mão e vai levar à boca. Ninguém faz isso. Então o sapato vai ficar lá, fica na superfície, ele vai... O que a gente tem que lembrar, as pessoas que trabalham em casa, que acabam saindo, então elas voltam, a superfície onde elas digitam o computador,
e o computador. Usar uma limpeza com álcool, um desinfetante ou uma água sanitária, porque você vai acabar digitando. E se ele compartilha esse mesmo computador, você limpa o teclado, limpa a superfície. Existem pessoas que têm que trabalhar, não estão fazendo home office, então faz isso nas empresas. Então é só fazer isso, levar também o seu álcool gel e a lavagem de mãos. Se a gente intensificar a questão de lavagem de mãos com água e sabão, que é barato, custo zero, o álcool em gel, que agora já diminuiu o custo e a gente já consegue encontrar, nós vamos ter uma resposta fantástica e ficar em casa. Se esses 3 pilares forem atendidos, nós vamos ter uma resposta muito boa aqui no nosso país. As pessoas estão perguntando, e eu já quero agradecer demais a todo mundo que está participando. A Marisa de Eisenstein está perguntando aqui. Sair para caminhar na rua, estar perto de outras pessoas com máscara, é o ideal, é permitido? E ela vai além. A questão de fazer um esporte está permitido? Quando a gente volta para casa, precisa ter uma roupa que a gente deixa na área de serviço, por exemplo? O sapato que você usou na rua é radioativo? Ok, então vamos lá. Fazer esporte. Por que foi vetado os esportes, os parques? Porque isso cria aglomeração. Então, você não pode fazer nesse sentido, é por causa disso. Se você for fazer uma caminhada e você tiver um distanciamento de 1 a 2 metros da outra pessoa, e você não ficar conversando, então você não tem risco de você transmitir, colocar saliva em contato com outra pessoa, você pode fazer uma caminhada, passear com o seu cachorro de uma maneira extremamente tranquila. O que nós vetamos são as aglomerações. É por isso que você não joga futebol, porque você tem contato físico. Os esportes que têm contato físico, você tem que evitar de todos os modos, não tem como. Agora, uma caminhada, uma corrida, é até saudável que seja. Porém, não pode ser todo mundo no mesmo horário. Se todo mundo resolver, na cidade de São Paulo, ir caminhar às 9 horas da manhã, você vai ter 8, 10 milhões de pessoas caminhando. Isso cria uma aglomeração. Então, a gente tem que usar o bom senso. A outra questão que isso vai se caminhar no Brasil, e que eu acho que é de modo correto, é fazer essas caminhadas no raio de ação da sua casa. Então, você não pode sair daquele raio de mais de 500 metros a 1 quilômetro, que já são medidas que já são adotadas, inclusive na Itália, nos Estados Unidos. Você não deve sair. Se você é pego, por um acaso, fora desse raio, você vai receber uma multa. Então, eu espero que nós, do Brasil, possamos não chegar a essa questão de ter que ser um poder investigativo contra as pessoas e falar, olha, por que você está nesse supermercado? Porque eu acho que ele é melhor, mas ele está a 10 quilômetros da sua casa. Você não queria, você tem supermercado na sua casa de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, você tem que coibir esse ir e vir da população. Mas fazer esportes é adequado, faz bem para a mente, então a pessoa pode fazer. Mas se vê que tem muita gente, volta, fica em casa, sai em um outro horário. Então a gente tem que tentar espaçar esse horário de fazer essa atividade física, e uma atividade física sem contato. Não pode ter contato físico com ninguém. Caminhada, não há problema. São 19 horas e 43 minutos. A gente está conversando ao vivo com o doutor Sérgio Zimmermann, doutor especializado, infectologista, especializado em infectologia, um médico super respeitado aqui na Hebraica, nossa casa, e eu estou agradecendo a todas as pessoas que estão se manifestando. A gente atingiu um pico de 200 pessoas ao mesmo tempo assistindo essa live. Na semana que vem, segunda-feira, eu recebo Maurício Felberg, para que a gente possa falar sobre condomínios, tudo que está relacionado à Covid-19 dentro dos condomínios. O que pode, o que não pode, a gente tem que pagar, a gente pode empurrar os valores, a gente pode levar as crianças para as áreas comuns, como é que fica a questão da vizinhança, a gente pode trazer as pessoas que trabalham nas nossas casas, que elas venham das casas delas para trabalhar nas nossas nesse momento, ou não, elas ficam em risco, nós que ficamos em risco, tudo isso a gente vai poder tirar em dúvidas a partir da segunda-feira, às 9h30, aqui no Facebook da Hebraica São Paulo. Doutor, as perguntas continuam chegando, e a Carla Mello pergunta o seguinte: quem já teve a Covid-19 e sofreu com problemas pulmonares, ou seja, quem teve um quadro infeccioso mais grave, fica com sequela? Isso está comprovado? Ou ainda ninguém sabe nada? Na verdade, esses casos graves que foram para a UTI, ficaram com intubação de 14 dias,
a gente não tem ideia ainda como vai ser a história natural da doença. Existem alguns indícios por exames de imagem que essas pessoas fazem, sobretudo de tomografia de tórax, que pode ser sim que tem alguma sequela pulmonar. Mas nós só vamos conseguir dessas respostas, provavelmente depois de 6 meses a 1 ano, através da evolução desses pacientes e da avaliação minuciosa com exames de imagem e exame clínico para poder dar uma resposta. E também nós vamos ter nesse interim o aparecimento de vários estudos clínicos que já estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, na China vai aparecer já alguns estudos também, para ver como é que foi, como tem sido a evolução dessas pessoas. Mas existe o risco, sim, de ter sequela pulmonar, e esse é um agravante, como também a questão de perda de olfato e perda de paladar, que as pessoas têm como considerado casos leves, algumas pessoas podem ser sequelares, sim. A grande maioria dos casos tem revertido, tem se visto isso, mas tem algumas pessoas que ainda não retornaram com essa questão e podem ficar sequeladas, sim, por alguma coisa na irradiação de nervo, alguma coisa nesse sentido. Mas isso também a gente está muito engatinhando para poder falar se sim ou se não. A Carla, a Clara Traeger, está perguntando, e quanto às compras, como é que a gente faz? Porque um dos negócios que funcionam, um dos poucos negócios que funcionam nessa pandemia, são supermercados e alguns mercados menores. Então, nem toda pessoa pode ir até lá, a gente tem muitos idosos que estão recebendo ajuda nesse momento de familiares, mas alguém está pegando isso na mão, né? Então, a manipulação de alguém que está com a Covid e depois devolve na gôndola, a manipulação talvez de um entregador que possa ser assintomático, mas tem a Covid e está deixando na porta do prédio. Qual é o tipo de higienização que funciona quando a gente fala em produtos de supermercado assim que eles chegam à nossa casa? Eles vão para a cozinha, leva para a área de serviço, álcool gel funciona, tem que ser álcool líquido, tem que passar na embalagem de papel, tem que passar na sacola. Qual é a orientação médica nesse caso? Basicamente, eu cheguei com uma sacola, peguei os produtos colocados, paguei no supermercado, trouxe a sacola para casa. Eu vou tirar da sacola. Primeiro eu vou fazer a higienização das minhas mãos. Já é obrigatório para não ter risco de levar a mão, nariz e boca, porque isso pode ter acontecido, eu posso me autocontaminar. Tiro os produtos. Existe uma corrente de colegas que fala que é para fazer uma limpeza com álcool normal, aquele álcool que a gente tem, que a gente sempre comprou, fazer nos pacotes. Eu não vejo essa necessidade, por quê? Porque vai ficar lá, ó, o saco de arroz, o saco de feijão vai ficar lá parado. Esse vírus, mesmo que tiver, ele vai morrer. Na hora que eu for preparar o alimento, que eu for tirar do saco, eu tenho que fazer a higienização pré e pós. Então, eu não vou ter risco de pegar a doença. Então, é só usar o bom senso, sempre fazer a higienização de mãos, você vai estar muito resguardado em relação a qualquer contágio. As pessoas estão perguntando aqui em relação aos hospitais. A gente sabe que o senhor faz parte do corpo clínico de 2 grandes hospitais, Emílio Ribas, Instituto de Infectologia, e também o Hospital Albert Einstein. A Faad Aldecoa pergunta aqui, as pessoas internadas com câncer, imunidade baixa, elas têm mais riscos? Por exemplo, vamos pegar alguém que faz um tratamento oncológico. Essa pessoa precisa continuar ainda ao hospital ou é um risco para ela? A pessoa que faz radioterapia, ela precisa ter sessões de radioterapia, ela tem que continuar indo ao hospital? O que é desejável nesse sentido? E aí eu vou emendar uma outra. É verdade que em alguns hospitais, sem citar nome, existem pacientes normais de outras coisas que estão se contaminando com a Covid-19? Então, muito boas perguntas. Quem é paciente oncológico tem que continuar o seu tratamento, independente do Covid-19. Claro que eles são mais suscetíveis a pegar qualquer infecção, isso não é só de Covid, ele pode pegar qualquer outra bactéria, uma infecção fúngica, mas você não pode parar o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Isso, inclusive, já foi discutido na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que manda, e com muita propriedade, você continuar o tratamento, não parar. A outra questão que você me falou das pessoas irem estar pegando nos hospitais, eu não tenho essa informação. O que tem que fazer é ter os cuidados adequados. Se as pessoas, os acompanhantes tiverem o cuidado adequado, não creio que isso vai ter problema. Nós temos que sempre usar o bom senso. Todo mundo, se fosse assim, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo.
os 7 bilhões de pessoas estariam acometidos. Não é isso que acontece. Nós não vamos chegar nem a 2% da população mundial com Covid. Mas a gente tem que tomar cuidados. E esses cuidados que a gente sabe são os cuidados que eu já mencionei. E é isso que a gente precisa fazer. Uma pergunta em relação à realidade. Pessoal, a gente está chegando ao fim, eu vou ler algumas perguntas aqui. A gente está chegando já ao fim dessa entrevista com o Dr. Sérgio Zimmermann, infectologista, especialista do Hospital Albert Einstein, também do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, um dos mais reputados da América Latina, eu diria até do mundo. Doutor, quando a gente fala a respeito de realidade, sem citar nomes novamente para preservar a ética médica, como é que está a realidade dos hospitais particulares e dos hospitais da rede pública nesse momento? Eles estão sobrecarregados, existem muitos casos da Covid de 2019 tomando camas, respiradores, ou a gente está num nível ainda de semi-tranquilidade? A gente atingiu esse pico de sobrecarregamento dentro dos hospitais ou não? Na verdade, a gente ainda não tem o pico, os hospitais estão cheios, tanto da rede pública quanto da rede privada, mas nós ainda não temos o pico da doença, porque o pico vai vir mesmo no final de abril. Então, é por isso que foi feito esse isolamento, justamente para que a gente não tivesse todo mundo indo no mesmo momento para o hospital. Então, a gente tem os hospitais cheios, as unidades de terapia intensiva estão cheias, estão fazendo uma rotação, quer dizer, entra-sai, no momento que é necessário. Então, hoje a gente não vive um período crítico como a gente vê, por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos. Isso a gente não está vendo. Eu espero que a gente também não veja aqui no Brasil. Então, mas tudo isso vai depender da população. Se a população entender a mensagem, entender a importância disso, nós vamos ser todos que forem internados, ser atendidos com dignidade, com respeito e com lugar de leito para poder sair dessa situação difícil que a gente vive. Por que isso aconteceu, doutor? Por que a gente tem países como a Itália, e a gente países como a Espanha, e até uma cidade como Nova York, é uma cidade cosmopolita, ciente de tudo que está acontecendo? Por que explodiu o número de casos como a gente está vendo? Por que tem 2.000 mortos todos os dias numa cidade como Nova York, que é uma cidade do mundo, que é um primeiro mundo, que é super informada? Por que a gente descambou para 800 mortos por dia na Espanha, da noite para o dia, agora para a Inglaterra, 500 mortos por dia? Por que se dá isso? É aglomeração, é muito idoso, é gente morando uma perto da outra, é gente morando junta? Existe uma explicação plausível porque em alguns países existe uma explosão dessa forma, e até Nova York, que para mim é muito estranho, e alguns países como Suécia ou até Israel, que tem menos casos, não só pelo tamanho, mas talvez por uma transmissibilidade menor? Dá para explicar? O distanciamento social não foi feito adequado. Esse é o grande X da questão. Fizeram Todos que fizeram o distanciamento social mais precoce estão colhendo os frutos positivos. Quem não fez, está colhendo os frutos negativos. Espanha, Itália, Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma peculiaridade, porque Nova York tem um grande problema, porque muito concentrado na área de Manhattan, e o que acontece? Uma aglomeração incrível, incessante, o transporte público colado, e esse também pode ter sido a grande fonte do número de casos exuberante que a gente vê em Nova York. Mas a questão é basicamente isso, não fizeram o distanciamento social adequado. A Espanha e a Itália, sobretudo a Itália, tem um número maior de idosos, 22% da população itálica é idosa. Então, esse também é outro boom que poucas pessoas acabam comentando. Então, e também teve um erro técnico, né? Veja que a Itália é acometida mais a região da Lombardia, porque o prefeito de Milão, realmente, por uma questão política, deixou fazer o que queria. Então, está colhendo os frutos. Você vê que quando a gente fala Itália, a gente não deve falar Itália como um todo, deve falar a região da Lombardia. Quando você vai para a região de Lácio, ali, Roma, você não tem essa explosão de casos, você não tem os hospitais explodindo de pacientes. Então, são nichos o que aconteceu, a pandemia está mostrando para a gente essas nuances, e nós no Brasil estamos aprendendo com isso. Então a gente tem que tirar esse aprendizado e colocar o melhor em prática para que a gente não seja levado a essas desgraças que aconteceram nas outras localidades.
Uma pergunta aqui de uma telespectadora nossa, eu vou pegar o nome dela, ela pergunta, a Net Ring está perguntando a respeito de comunidades, favelas. A gente sabe que as favelas brasileiras nesse momento tem muita gente aglomerada, sempre teve. A gente sabe que as favelas nesse momento têm falta de água, a gente sabe que as favelas nesse momento têm falta de sabão, álcool gel nem se fala, e muitos idosos morando com crianças, cuidando de crianças, né? Ou quando os pais vão trabalhar, ou aglomerados em casas pequenas, sem a menor ventilação, morando 6, 7, 8 pessoas. Qual é o problema das favelas? Existe realmente um potencial de explosão ou é exagero dizer isso? Não, não é exagero, até porque as favelas são grandes aglomerações, não tem mais o que incômodo. Esse vai ser um problema grave quando tiver, vai ser um risco de pólvora na favela, porque, por exemplo, vamos supor 6 pessoas morando no mesmo cômodo e um é sabidamente Covid-19 ou sintomático. Deveria usar, então, aí a máscara não de pano, a máscara caseira, vai ter que usar a máscara cirúrgica. Você não tem máscara cirúrgica. Imagina. Para você quase não tem para os hospitais, que está para as favelas. Então, esse vai ser um grande problema que a gente vai ter que avaliar e ver o que vai acontecer lá na frente. Por enquanto, até o presente momento, São Paulo e Rio, que é o maior contingente, nós temos poucos casos em favela. O que tem que se fazer é intensificar a questão dos bailes funks nas favelas, que tem que realmente acabar. Existem algumas comunidades ainda que têm, nos finais de semana, bailes funks. A polícia tem coibido de modo adequado, só que as pessoas precisam entender. Existem os coordenadores já, eu vi algumas entrevistas de coordenadores em favela, que estão levando essas informações para dentro da comunidade, explicando a importância, e eu creio que as pessoas estão tendo mais conhecimento e estão tentando minimizar esses riscos. Mas, quando nós tivermos nas favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, muito provavelmente nós vamos explodir o número de casos e a ida aos hospitais. A grande vantagem que a gente tem é porque o Covid, 80% é sintomático leve. Então, você imagina se a gente tivesse todo mundo sendo moderado ou grave, chegando ao mesmo tempo no hospital. Nossa, então, esse já é um fator que ajuda em relação ao Covid. Mas a favela preocupa as autoridades governamentais, sim, preocupa os médicos, sim, e nós vamos ver como é que vai se acompanhar e vamos ver o que tipo de projeto que a gente pode fazer para tentar coibir e ter o menor número de casos possível nessas comunidades. A gente está chegando a 1 hora de live. O Luiz Piepsic fala que é verdade que estão faltando os EPIs, ou seja, equipamentos médicos para funcionários que estão na linha de frente. É verdade. A Evelina Eisenbaum fala sobre a aglomeração na Cracolândia, que é um foco de contágio. Além disso, Evelina, eu posso te dizer por conhecimento próprio, eu moro aqui na região de Higienópolis, que é muito perto do centro, moradores de rua famintos, porque as lixeiras estão vazias, já há notícias de supermercados invadidos, além disso, você não tem restaurantes que deixam sobras nas ruas e pessoas que dão dinheiro ou comida para eles. Então a situação é terrível para os moradores de rua, a gente está falando de uma população de 20 mil pessoas, tá? Então, prisões e cadeias, me diz aqui a Cíntia, mesma coisa, aglomerações. Então, tem muitas perguntas relacionadas ainda à questão de pets, como é que a gente higieniza os pets. O presidente aqui, Daniel Bial, está dizendo Santa Catarina estabeleceu data de retorno progressivo. Sérgio, lá o número é pequeno. Como é que você vê a data de retorno progressivo? E com essa eu vou encerrando como última pergunta, para a gente abrir para suas considerações finais. É possível discutir economia, sim, no meio da pandemia, mas falar em retorno progressivo é perigoso? Eu acho que nesse momento eu acho que, na minha modesta opinião, tem esse padrão internacional que a gente vê. E o que a gente está vivendo aqui no Brasil, e eu posso falar com mais precisão na cidade de São Paulo, eu acredito que a gente deve, nessa toada, provavelmente até metade de maio, final de maio, que seria o adequado. Depois, você pode até tentar iniciar um projeto de um isolamento seletivo, como é que vai voltar, se vai voltar determinadas ações, volta por um escalonamento ou não. Então, vai ser bastante difícil
Então a gente vai ter que tentar ver através de modelos matemáticos como que isso se encaixaria para poder ter uma resposta melhor. A questão é, se a gente não ficar em casa, a gente vai ter problemas e as pessoas têm que entender, se não ficar em casa hoje, abril, não ficar possivelmente em maio, vocês vão ficar muito mais, porque vai ficar julho, vai ficar junho, vai ficar julho. Então, quanto mais nós sairmos dessa situação que a gente vive, mais precocemente, nós vamos sair, nós vamos poder fazer o trabalho com muito mais tranquilidade e gerar economia. Em relação aos PECs que você falou, e isso muita gente tem, PECs não transmitem coronavírus. Por favor, não existe isso, não tem nenhum caso demonstrado até esse momento, nem que você transmite para os pets e nem que os pets transmitem para os seres humanos. Então, essa é outra questão que eu queria deixar também bem claro, as pessoas ficarem tranquilas. Não precisa lavar o cachorro, jogar o cachorro na máquina de lavar, não precisa nada disso. Doutor, preocupa um tigre em Nova York ter pegado o Covid de um humano? Já pensou se é um rato ou uma pomba? Não tenho uma ideia formada de como é que seria, mas eu creio que também não tem essa transmissibilidade nem de rato e nem de pomba. Não tenho nada que eu vi descrito até o presente momento. O senhor diria que ferrou? Não, eu acho que ferrou. Eu acho que a gente está caminhando numa situação delicada. A gente vive uma situação delicada, sim, que a gente tem uma subnotificação de casos, a gente vai ter uma explosão de número de casos, as pessoas vão ficar impressionadíssimas com o número de óbitos que vão sair quando a gente tiver essa liberação aí de quase 16, 20 mil exames parados. Mas eu acho que não ferrou. Eu acho que a gente tem que ter confiança nas autoridades sanitárias, confiança nos médicos especialistas que estão conduzindo essa questão. É uma doença nova para todo mundo. Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Então, não tem o certo e não tem o errado. Existe a utilização do bom senso. Se a gente tiver o conhecimento médico embasado por ciência e utilizando o bom senso, sem gerar pânico, nós vamos chegar a um denominador muito melhor do que a gente tem visto. Última pergunta. O que eu respondo quando numa rede social alguém diz assim para mim: poxa, quem falou que a OMS tem capacidade para dizer o que é certo ou errado? Porque nessa discussão, a gente está vendo a questão econômica prevalecer e vai ser mais forte daqui para frente. Empresários pregando lockdown vertical, ou seja, alguns grupos saindo, mas são empresários, não são médicos. O que você responde para uma pessoa que está convicta de que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que pelo governo brasileiro não é tão crível assim, o que você responde para ela? Quem que é a autoridade que pode te dizer, já que existem médicos que estão dizendo que sim e que não? Veja, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma visão global das características de cada país e ela é alimentada pelos dados dos governos. Né? Todos os governos passam esses dados para a Organização Mundial de Saúde. Ela contabiliza isso e ela tem os seus expertos em relação a isso e vai transmitir a sua opinião. Não quer dizer que a transmissão da OMS é a mais segura, mas ela é uma opinião importante, abalizada por pessoas que são altamente capacitadas, como nós temos também no Ministério da Saúde do Brasil, como nós temos um grupo de contingência aqui para o Covid-19 no governo do estado de São Paulo. Então a questão é, as pessoas estão querendo criar um pânico aonde não pode. Nós não podemos ficar nessa questão de ficar vendo grupos de WhatsApp, mostrando panaceias, melhoras, pioras, que a economia... Todos nós sabemos, a economia mundial está devastada, vai demorar a se restabelecer. Só que é melhor a gente estar vivo para poder se reestruturar do que a gente ter uma população aí com uma mortalidade altíssima. Lembrar que no Brasil, a gente até o presente momento tem 5% de letalidade da doença, que é um número que não é um número elevado. E esse número pode até ser menor se a gente tivesse diagnosticando todo mundo. Nós não estamos diagnosticando todo mundo.